Shalom, louvado seja o Senhor, Ele nos fez dormir e acordar. Só Ele faz isso. A sua misericórdia se renovam a cada manhã. E por isso nós estamos aqui. Estamos aqui para meditar na palavra. Temos a certeza que estamos agradando ao Senhor, porque Ele diz: amo os que me amam, e os que me buscam na madrugada me encontram. Então eu louvo ao Senhor por esse privilégio, nós estarmos em Provérbios 8:17. Os que buscam o Senhor na madrugada encontram o Senhor. Louvo ao Senhor pela Maria Fátima, pela Dalva Ramos, que já está aqui conosco, pela Ivone, também já está conosco. E vamos fazer o comentário de Gênesis 35. Quanto à leitura, é vocês que vão fazer. Já temos aqui também a pastora Anitta. Vocês vão ficar sempre lendo e quando encontrar as dúvidas, vocês me perguntam. Mas já sabe como é que faz. Telefone 34216143, marcar o horário comigo e nós faremos o comentário daquilo que não foi entendido. Porque sabemos que o tempo aqui é muito curto, passa-se muito rápido a palavra. A paz do Senhor para todos, que Deus continue abençoando nessa meditação da palavra de Gênesis 35, que mostra, em Gênesis 35, mostra que nós temos a lição que se refere ao capítulo 28, de 10 a 22. Nesse capítulo 35 tem um aprendizado que foi tido no outro capítulo 28, 10, do capítulo 28, do versículo 10 a 22. Que foi a respeito da visão do voto em Betel. Vocês lembram que Jacó fez um voto em Betel, lá no capítulo 28, de 10 a 22. E aqui nós podemos ver, Betel literalmente significa casa de Deus. Então, infelizmente, parece-nos que Jacó se esqueceu do voto que tinha feito. Vocês lembram que quando ele foi para a casa da parentela deles, para a família deles em busca de um casamento e também porque ele estava fugitivo do seu irmão? Lembram disso? E ele passa lá em Gênesis 28, de 10 a 22, nos fala que ele dorme com a cabeça numa pedra, a escada com anjos subindo e descendo, e aí ele promete, quando tudo que ele tivesse, ele daria dízimo. Então, quando ele volta, ele se esquece. Era para passar por lá. E ele havia se esquecido. Sempre acontece isso com os filhos de Deus. A tendência nossa é sempre estar esquecendo das coisas que precisamos fazer para continuarmos mantendo a chama. Para continuar mantendo a chama, nós precisamos estar meditando na palavra de dia e de noite, estando sempre conversando com Deus em oração. E quando nós esquecemos disso, acontece a mesma coisa que aconteceu na vida de Jacó. Ele tinha uma necessidade de voltar. Lembra que Betel é casa de Deus? A importância de uma casa de Deus? É isso que estamos vendo aqui no capítulo 35, onde Jacó, tudo indica que esqueceu da casa de Deus. Olha que ele já estava avivado, já estava bem já chegado a Deus, mas geralmente é assim, a gente está naquele avivamento, de repente a gente esquece da casa de Deus. E quando esquece da casa de Deus, a tendência da gente é tornar a chama se apagar, porque está incluído também nas lenhas que tem que se colocar nessa fogueira do avivamento, meditação da palavra, é a oração e não se apartar da casa de Deus.
Não se esqueçam de Hebreus 10, 25. A gente não pode se apartar também da casa de Deus. São conselhos do Senhor para mantermos o avivamento. Porque cada vez que vamos à casa de Deus, ali vai ser feito o quê? Um maná do céu vai descer para nossas vidas. Ali tem alguém que Deus colocou como nosso profeta, que vai trazer de Deus o recado que nós precisamos. E cada vez que a gente se aparta da casa de Deus, tem problemas também em relação ao avivamento. A chama vai se apagando. E Jacó aqui não foi diferente. Ele já estava assim tão bem, né? Já tinha melhorado bastante, mas ele esqueceu de voltar à casa de Deus. Eu estou no capítulo 35. Ele permaneceu em Canaã. Ele chegou em Canaã e permaneceu lá por vários anos. E não tinha retornado ainda. E o declínio espiritual parece ser uma tendência natural dos filhos de Deus, não é somente com Jacó, como eu já falei. E vocês verem que nessa demora, a tragédia que acontece com Jacó. Nós vimos ontem o quê? A Diná, numa terra chamada Siquém, saindo para passear, para conhecer as filhas da terra. Então Jacó realmente vacilou, né? Vacilou. Nós precisamos manter a chama, porque isso vai beneficiar também a nossa casa, a nossa família. Se manter em oração, em constante presença na casa de Deus e em meditação da palavra, vai ajudar os nossos filhos não entrarem em situações difíceis. Às vezes nós dizemos, estou cansado, eu não vou, porque eu estou cansado, Deus sabe. Mas seu filho não sabe, sua filha não sabe, eles não entendem. O que eles vão ver é que o papai e a mamãe, ou a mamãe, ou sejam ambos, faltaram à casa de Deus. Não foram à casa de Deus. Isso é terrível. Os nossos filhos presenciar a ausência da meditação da palavra, a ausência de vida de oração e a ausência da presença na casa de Deus. Então foi isso que aconteceu com Jacó. Ele passou agora anos esquecidos. Ele está lá em Canaã, esquecido que ele prometeu que voltaria à casa de Deus. Então Deus vivifica seu povo. Isso é uma verdade, não é? A mão de Deus também, muitas vezes, vai sobre os filhos dele para despertá-lo do seu estado de esquecimento, de frieza espiritual. Ele vivificou Jacó, que agora já era Israel, mas também ele vem quando vê que estamos frios espiritualmente e vem com a sua mão para também trazer o despertamento novamente. Que infelizmente nós só procuramos estar próximos, avivados, cheios do Espírito Santo, trazendo para a nossa história, quando Deus vem e dá um toquezinho especial ou permite que o inimigo das nossas almas dê um toquezinho sobre nós, aí nós voltamos novamente. Então, essa história de hoje, essa parte da história de Jacó, está nos fazendo lembrar nossa realidade. O que é que nós estamos passando? Momentos difíceis, não é? Como é que está o nosso Brasil? Como é que está a nossa vida agora? Mas tudo isso é o Senhor que nos ama com amor incondicional e viu o estado que nós estávamos, esquecidos da casa de Deus. E aí está dando um refrigério, né? Está dando uma refrescada na nossa memória, refrigério não, uma refrescada na nossa memória, para a gente lembrar a importância que tem a casa de Deus. É importante. E alguns dizem assim, não, eu sei que o lugar secreto é importante, eu estou aqui com meu Deus na minha casa,
Não tem problema não, Deus sabe que eu estou aqui, eu faço outra coisa, não sei buscar a Deus dentro da minha casa. Mas se não fosse importante, Deus não deixaria escrito em Hebreus, em outros textos também. Mas eu tenho lembrado sempre a vocês, Hebreus 10, 25, não se apartar da congregação. Porque Deus sabe o que Ele tem preparado para nós lá. Na congregação tem alguém que Deus colocou sobre nós, que são os seus líderes, seus profetas, para trazer os recados dele para nós. Menosprezar a presença na casa de Deus é menosprezar os cuidados de Deus para conosco. Ele não chamou profetas, apóstolos, não chamou pastores, não chamou missionários para estar na casa de Deus pregando para as paredes. Ele tem um povo que deve se reunir ali para ouvir Deus falar. Deus fala ali na sua casa. Ele fala também pela palavra, você onde estiver, ele fala, mas ele não quer que uma coisa seja trocada pela outra, porque eu estou na minha casa, estou num lugar secreto, ouço, estou com um televisor, justamente com programas gospels e estou no meu quarto orando, tá ótimo, tá bom demais, eu me acomodo, eu fico lá. Jacó já estava bem próximo de Deus, conseguiu receber o nome de Israel, agora ele está acomodado lá em Canaã, esqueceu de voltar à casa de Deus. Não se esqueça que quando ele estava indo, ele prometeu o Senhor. Ali, ele deu o nome de Betel, foi justamente isso, ele deu o nome de Betel, casa de Deus. E ele disse que estaria sempre firme no propósito de dizimar, de estar dando tudo de tudo, a 10ª parte. E aí ele vem para Canaã e fica lá, anos, esquecido. E era necessário que Deus viesse sobre ele, não é? Aconteceram aquelas coisas que você viu no capítulo anterior, essas coisinhas que aconteceram, ele estava ainda sem lembrar da casa de Deus. Não é que quando estamos indo na casa de Deus, não passemos por aflições, mas não são aflições do nível de ser a mão de Deus pesando sobre nós. Não é isso? São as aflições que já existem no mundo. No mundo teremos aflições, e mesmo estando indo à casa de Deus, nós teremos aflições, mas não aflição do tipo de Deus pesar a mão sobre nós. Não é essa. O que nós estamos colocando em pauta é o tipo de aflição que vem por causa da nossa frieza espiritual e que precisamos ser reavivados e Deus tem que pesar a mão sobre nós. Então vamos ter cuidado, é mais uma lição que nós encontramos para nossas vidas aqui em Gênesis 35. Gênesis 35, quando nós detectamos que Jacó tinha esquecido da casa de Deus, de Betel. Betel é casa de Deus. Então Deus quer nos vivificar e não abre mão disso. Se necessário, passamos por momentos difíceis somente para que nós venhamos a lembrar que precisamos estar com o seu fogo, com o seu avivamento, que é a palavra, a oração e a casa, onde quer que seus filhos se reúnam. Tudo isso faz parte. E aqui nós lembramos, note que os efeitos do avivamento na vida de Jacó, na nossa vida, na vida de Jacó, por exemplo, foi a lembrança do relacionamento anterior com Deus, que são os versículos de 1 a 3. E nós também sabemos que Deus fala sobre isso em Salmos 85, versículo 6, em Salmos 51, 12. Essa lembrança, essa vontade de ter alegria da salvação, de voltar a ter a alegria da salvação. Isso já passa pela vida de Jacó, quando ele reconhece que tinha esquecido da casa de Deus. Nós vemos também outro ponto de ser destacado nessa renovação, nessa volta, desse reconhecimento da necessidade de estarmos na casa de Deus, de estarmos avivados. A renovação do interesse pelos outros. Nós começamos a nos interessar pelas almas quando vem o avivamento, quando estamos avivados, nós não esquecemos do nosso próximo. E era isso tudo que estava sendo na vida de Jacó, quando ele começou o avivamento na vida dele. Ele lembrou de estar bem com seu irmão,
Fez tudo certinho, não foi? Teve a sabedoria de Deus para fazer tudo certo. Algumas estratégias que devem ser copiadas. Ele não lembrou nada do passado com o irmão. Esse é uma coisa, um ponto de destacar. Que foi do capítulo anterior, mas que aqui está sendo relembrado. Tudo aquilo que Jacó já estava conseguindo com o avivamento que ele alcançou. Lembrar dos outros, da sua família, querer reconciliar com o irmão e buscar a sabedoria de Deus, lutar com Deus para que tudo acontecesse da maneira correta. E ele fez tudo certinho, inclusive não relembrar o passado. É uma coisa que deve ser focado, que nesse perdão de Esaú e Jacó, que foi no capítulo anterior, o perdão que foi liberado, eles não ficaram lembrando o que aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa vai pedir perdão e aí vai lembrar tudo como foi. Você sabe, você fez isso comigo, né? Aquilo que você fez, sabe? Daquele jeito, foi demais para suportar. Então você sabe por que a razão que eu fiquei com tanto ódio, né? Por que eu fiz assim? Isso é terrível. Não é desse jeito. Perdão é você, a maneira correta, como foi com Jacó e Isaac, é o que deve ser feito nas nossas vidas. Chegou, providenciou toda maneira para aliviar o coração do outro que estava magoado. Não chegou como Senhor. Não chegou mostrando que queria os bens, que queria nada dele. Todas as atitudes de Jacó foi mostrando que ele não queria nada dele, queria simplesmente o amor dele, o perdão dele. E não foi relembrar nada, dizer, eu fiz assim porque você sabe, você comprou, não é? Você trocou a primogenitura por aquele prato de lentilha, aí é por isso que eu procedi daquele jeito, mas eu quero o seu perdão. Isso aí não é pedir perdão. Aprendamos com Jacó e com Esaú, a maneira como eles se portaram, nem Esaú, por causa das orações, até isso, orar para que também aquela pessoa que está para lhe perdoar, não também proceder desse jeito. Você fez isso, não quer perdão? Então ele preparou tudo, Deus deu sabedoria, ele fez certinho. Ele orou para amansar o coração do adversário, daquele que ele queria ter perdoado. Teve a oração para mudar o coração dele e ele também procedeu corretamente. Não foi lembrar nada, dizer, eu vou te pedir perdão, você sabe que você mereceu. E nem o outro diz, você me roubou. Aquele prato de lentilha você já fez para me enganar mesmo. Nada, não foi repassar passado nenhum. Então foi muito bom o avivamento, estava sendo muito bom, mas infelizmente aqui nesse capítulo 35, a gente vê que Jacó se esqueceu de ir à casa de Deus. E isso é muito sério. Nem se sente assim, o tal já está assim naquela dimensão. A gente sabe, estou no meu cantinho secreto, estou aqui cheia do Espírito Santo, está tudo tão bom. E a gente vai esquecendo da casa de Deus. Chega ao ponto de dizer, Deus está comigo. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Então não tem essa necessidade de sair da minha casa para ir à casa de Deus. Aí já nos tornamos arrogantes, prepotentes. Não é assim? Eu tenho Deus. Para que casa de Deus? Para que casa de Deus? Não precisa explicação. Basta que o Senhor disse para não se apartar dela. Hebreus 10, 25. A gente não precisa de explicação. Deus falou, está falado, não se aparte. Não precisa dizer, é porque lá vai ter a comunhão com os irmãos. Não precisa te explicar para você ser convencida, é por isso, então eu vou. Quer dizer que uma autoridade, ela não tem obrigação de explicar o motivo pela qual ela está requerendo alguma coisa de nós. Deus é autoridade, é nosso Pai, Ele nos ama, mas Ele é autoridade sobre nós. Ele está num alto e sublime trono. Alto e sublime trono. Ele é Deus. Nós temos o privilégio dele querer ser nosso Pai, mas Ele é Deus. Então não tem que perguntar a explicação. Você não está vendo, Deus, que eu estou tão bem aqui na minha casa com o Senhor? Para que eu vou à casa de Deus? Aí Ele vai ter que explicar. Se o Senhor me explica por quê? Minha filha, eu quero que você vá porque eu tenho na minha casa algo especial. Eu tenho uma maneira especial de agir. E ali sempre as orações que são feitas são ouvidas pelo meu povo, porque ali eu também trago os recados que eu preciso para vocês através dos meus profetas, porque ali você vai olhar para o seu irmão, aquele que é o ex, tal, e amar,
aquele que é o ex aquele e amar. Seja qual for o nível de pecado dele, você vai amar, vai olhar para ele e vai amar. Então é muito importante que você, minha filha, esteja lá. Aí Deus tem que explicar tudo isso para nós e mais algumas coisas que talvez não ficasse convencido, hein? O que mais que o Senhor quer para poder ir para a casa de Deus? Se eu já tenho o Senhor dentro de mim, se eu já tenho o Senhor no meu lugar secreto, se eu já tenho o Senhor dentro da minha casa. Jacó está nos trazendo uma lição maravilhosa, não é? Esqueceu da casa de Deus e passou por algumas coisas que não deveria passar. Sabemos que no mundo nós temos aflições, mas passar aflições não porque nós procuramos por ela, porque nós esquecemos do nosso Deus e Ele precisa vir nos despertar com um tipo de aflição que a gente poderia estar livre de passar por aquelas. Tem aquelas aflições que a gente poderia estar livre, que nós procuramos pela nossa prepotência, nós queremos seguir o nosso próprio caminho e Deus tem que dar um freio para a gente voltar. O Senhor está nos dando um freiozinho. Deu uma paradinha, a gente está examinando, nós estamos nos examinando, né? Com certeza, ninguém está se preocupando em examinar. Foi por causa daquela irmã Mariazinha, você vê a maneira como ela entrava? Um orgulho, uma prepotência, com aquele salto, não olhava para um lado nem para o outro. Tinha que Deus fechar a casa dele. O procedimento dela e de mais algumas pessoas, não é esse o momento de você olhar por que foi fulano, foi ciclano, foi o pastor. Tá vendo como ele estava? Que pastor, hein? Você viu como ele estava procedendo? Ah, foi aquele missionário, por isso que Deus fechou a casa. Não é esse o momento. É o momento de examinar-se a si mesmo. Examinar, deixar Deus fazer uma vasculhada no nosso coração, que você vai ter uma surpresa. Se você já deixou de vasculhar, você não está mais surpresa, você já está quebrantada, né? Se você deixou Deus vasculhar, você já está agora totalmente prostrada diante dele. Eu não digo que você fisicamente vai passar o dia todo prostrada lá aos pés dele, mas que você já está com esse coração quebrantado, independente de joelhos, a posição que você esteja, esse coração agora já está quebrantado. Se você se examinou, já há uma mudança grande, não é? Porque eu tenho certeza que quando a gente chega perto de Deus, quando a gente se aproxima dele, a gente vê que não é nada. Nada, somos nada. Não tem alguém que vai se aproximar do Senhor, ver a presença dele, que não faça como Isaías. Ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de pessoas impuras. Não tem que vai se aproximar diante dele, que não faça como o Paulo. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Não tem que se aproxime do Senhor, que não esteja nessa dimensão que Paulo, que Isaías e demais personagens que se arrependeram dos seus maus caminhos, ficaram diante do Senhor. E aí nós prosseguimos nessa confiança e sempre que meditarmos vamos ter lições como essa que estamos tendo hoje nesse capítulo 35 de Gênesis. Sempre Deus tem algo para nos falar e Ele está nos falando hoje do que aconteceu com Jacó. Esqueceu da casa de Deus e que nós estejamos nos examinando e vendo se realmente nós estávamos esquecidos da casa de Deus. A restauração pelo prazer de estar na casa de Deus, nós vemos aí no versículo 3, quando os filhos de Deus são vivificados, o interesse deles pela casa de Deus é renovado. Temos isso também comprovando dentro desse texto, como a Bíblia se completa, é toda respondida, em tudo que você fala, tem outros versículos respaldando e mostrando essa mesma verdade. No Salmos 27, versículo 4, Gênesis 33, 20, capítulos anteriores, tudo isso já nos faz estarmos vendo o que acontece quando a restauração, quando nós voltamos à casa de Deus, a restauração pelo prazer de estar na casa de Deus traz para nossas vidas. Anteriormente, Jacó havia adorado a Deus como Deus de Israel, lembram disso? Em Gênesis 33, 20. Vamos lembrar que Israel foi o nome que Jacó ganhou e nos ensina a respeito do seu estado espiritual.
Quando ele ganhou esse nome, nós vemos a diferença que há, que dimensão Jacó entrou quando Deus muda o nome dele para Israel. Mas Israel se esqueceu da casa de Deus e Deus faz relembrar. Não se preocupe, porque Deus nunca vai deixar os seus filhos. Ele deixa até um ponto, quando ele vê que já não está legal, que não dá mais para se estender, ele vem e puxa novamente. Então Israel, agora é Israel, Deus de Israel, o Deus dele. E ele esquecer desse propósito, mas vem a restauração. Vamos lembrar que Israel foi o nome que Jacó ganhou e nos ensina alguma coisa a respeito do seu estado espiritual. Quando pensamos em Deus somente para nosso benefício pessoal, estamos desviados. Não podemos de maneira nenhuma ficar pensando em Deus somente para o nosso benefício. Jacó já estava sendo uma outra pessoa. De repente está Jacó em Siquém, está Jacó comprando um pedaço da terra, está Jacó se acomodando ali com a família, já pensando já em coisas só para ele. Isso aí já é os sinais do desvio, do distanciamento de Deus. Então devemos estar sempre nos examinando como é que estamos. Estamos pensando só em nós? Esquecemos de pensar em Deus da maneira correta, sem ser por causa de benefícios para nossas vidas? Quando pensamos em Deus só porque Deus vai fazer isso, fazer aquilo, porque Deus é Ele que vai me dar saúde, Ele que vai me dar bens materiais. Quando pensamos assim, já estamos nos distanciando dele. Temos que pensar em Deus como aquele que é acima de todas as coisas, que merece ser adorado, que merece ser exaltado. Temos que pensar em Deus numa maneira desinteressada, mesmo sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Não tem como a gente não saber, que a gente medita na palavra e ele diz que aqueles que se aproximam dele têm bênçãos, galardões, mas não ir focando isso, focando a santidade dele, focando o que ele é, o Senhor dos senhores, entronizado. Na verdade, é para fazer o que está lá nos céus, não é verdade? O Senhor diz lá no Pai Nosso, Jesus ensinando o Pai Nosso, ele diz que é assim na terra como nos céus que Deus quer que seja. Então, temos que pensar em Deus no nível que pensam os 24 anciãos, no nível que pensam os 4 seres viventes que estão lá prostrados o tempo todo. Os 24 anciãos lançaram suas coroas diante dos seus pés e estão lá, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Temos que pensar em Deus assim, nos aproximar dele assim, não pensando no Senhor, porque sabe que eu dependo dele. Se ele não me der essa prosperidade, essa condição que eu tenho, que eu preciso, como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Não se preocupe. Siga simplesmente. Vocês estão acompanhando o apóstolo Elias nas lives, ele está mostrando a necessidade de cumprimento de tantas outras coisas na palavra, que se você está acompanhando deve saber, que não depende logo de primeira, no primeiro plano você entregar um dízimo. Mas como está você com seu irmão? Como é que você está pensando de Deus? O que é que você tem com Deus? Como é que você se aproxima dele? É para dizer que ele é santo, santo, ou simplesmente para ser um pedinte? Como é que você se aproxima dele? É para ser pedinte? Seu lugar secreto é simplesmente o lugar onde você vai apresentar suas necessidades? Ou você vai para o lugar secreto para adorá-lo? Porque não é o dízimo, né, as ofertas, né, as primícias, o primeiro propósito de Deus. Vocês estão vendo aí no livro de Isaías, que é o livro da família, que nós estamos aprendendo com o apóstolo Elias. Então, não é o dízimo principal. Vamos ver como é que está a nossa vida diante do livro de Malaquias. O apóstolo Elias está falando, que é o livro da família. E como é que a gente vai ficar somente pensando no dízimo, sem olhar as outras coisas que são mais importantes do que o dízimo? Quando você faz as outras coisas mais importantes do que o dízimo, na verdade, tem a validade que precisa ter. Mas se dá o dízimo, oferta e primícia com outras, sem entender realmente o propósito de Deus para a nossa vida, não vai adiantar.
Então nós precisamos estarmos meditando mais nesse capítulo 35, esse capítulo 35 aqui de Gênesis. E qualquer dúvida mais que tivermos, estejamos conversando pessoalmente. Só é marcar um momento comigo, nós vamos conversar. Mas não deixe de continuar meditando na palavra. O nosso tempo aqui é curto. Nós já temos que encerrar. Mas vocês, e eu peço desculpa que comecei atrasada também, mas vocês não se cansem de meditar na palavra de dia e de noite, que tenha certeza que nessa meditação o avivamento não vai acabar. Você não vai esquecer de estar meditando na palavra, não vai esquecer de orar e não vai esquecer da casa de Deus. Já vimos a lição nesse capítulo 35 de Jacó, que havia se esquecido de algo tão importante. Betel, casa de Deus. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.